Durkheim inicia sua obra durante o fim do século XVIII e início do século XIX, período de pós-revoluções, crise na França, Belle Époque e paz armada na Europa, onde o perigo de início da Primeira Guerra Mundial era iminente. Porém, passava-se por um momento de grande crescimento econômico causado pela Segunda Revolução Industrial. Havia o perigo de eclosão da Segunda Guerra Mundial. Porém, houve um crescimento econômico causado pela Segunda Revolução Industrial. Freud iniciou seus estudos da psicanálise na virada do século XIX para o século XX, com a sua obra A Interpretação dos Sonhos. Um dos principais motivos que influenciou seu estudo da psicanálise foi a Primeira Guerra Mundial. Na psicanálise, o suicídio é visto como algo que a pulsão de morte prevalece sobre a pulsão de vida. Para Freud, deve existir um equilíbrio entre essas duas. Em outro texto, Luto e Melancolia o vê como uma forma de autopunição, em que a sua agressividade se volta contra si mesmo. A gente vai começar falando do suicídio de Durkheim. Para Durkheim, ele começa a tratar do suicídio ao século XIX. Ele vai disciplinar todas as características marcantes do suicida, sendo elas algumas como ele ser um homem, ser solteiro, além da religião influenciar muito no suicídio. Por exemplo, os protestantes eles têm taxa de suicídio maior do que os católicos. Ele divide o suicídio em 3 vertentes, sendo a primeira o suicídio egoísta, na qual é aquela pessoa que não tem grupos familiares ou sociais, não faz parte desses tipos de grupo. Por exemplo, o homem solteiro, ele não tem família, ele não tem filhos, então ele acaba se sentindo inseguro e sozinho. Isso leva ao suicídio, à solidão. Depois você tem o suicídio altruísta, que é aquele que vai visar a busca do bem maior. Por fim, você tem o suicídio anômico, que trata da perturbação de um equilíbrio. Por exemplo, na questão da crise de 29 ou na Revolução Industrial, onde vamos ter as pessoas não conseguindo trabalhar com aquela situação em geral e aí elas acabam se suicidando por não aguentar uma pressão da sociedade. Então Durkheim ele fala da percepção da autodestruição como uma influência do fato social e da sociedade em geral do indivíduo. Freud fala da teoria de análise ao suicídio, ele é um dos primeiros que trata disso. Ele vai falar da questão dos seus pacientes deprimidos e como vão ser suas características de evolução, se eles vão se suicidar ou não. Então ele utiliza deste meio como uma forma de pesquisa. Ele vai também, na sua obra Luto e Melancolia, falar da questão do amor introjetado, porque vai ser uma reação da questão da depressão e etc. Ele também diz que o suicídio é a questão de um homicídio invertido, porque a pessoa, o suicida, ele tem aquela vontade de matar alguém reprimida em si mesmo, virando assim um homicídio invertido. Grandes personalidades da história da humanidade cometeram suicídio. Então hoje a gente vai fazer uma análise histórica segundo o caráter cronológico desses acontecimentos, apresentando uma linha do tempo sobre cada um deles. A primeira personalidade que vamos tratar é a respeito de Sócrates. Sócrates cometeu suicídio em 399 a.C. e, segundo Durkheim, seu suicídio se encaixaria num suicídio altruísta, porque ele abdica de sua vida por ideais maiores. Ele abdica de sua vida para preservar suas ideias e suas propostas, e é considerado suicídio porque ele tinha a opção de escolher entre a vida ou a morte, e ele decide escolher a morte para manter os seus ideais e suas propostas. A segunda personalidade que vamos falar é a respeito de Cleópatra e Marco Antônio. Bom, Otaviano, ele declara guerra contra Cleópatra e, consequentemente, contra Marco Antônio, e ambos perdem essa guerra. Então, Marco Antônio, ele recebe a notícia de que Cleópatra havia falecido. Com isso, ele, com a morte de sua amada, ele se entristece muito e ele decide tirar sua vida. E ele não tem sucesso, ficando apenas ferido, e antes de morrer pela tentativa de suicídio, um mensageiro chega e informa de que Cleópatra não estava morta. Então ele se dirige até o seu refúgio e diz a ela que faça as pazes com Otaviano. Então logo depois ele acaba falecendo. Cleópatra, ela decide não fazer as pazes com Otaviano e ela tenta seduzi-lo, mas ela não tem sucesso. Judas Iscariotes é a próxima personalidade que nós vamos tratar. Ele é conhecido nas escrituras sagradas por ser o traidor de Cristo, aquele que o vendeu por 30 moedas de prata. Seu suicídio ele é de caráter egoísta, porque devido à pressão que ele estava sofrendo naquele momento pelo arrependimento de seus atos, ele decide tirar sua vida enforcando-se em 33 depois de Cristo. Outra personalidade muito importante é Adolf Hitler. A sua morte data de 30 de abril de 1945, quando ele e sua esposa Eva Braun
decidem cometer suicídio, ele com um tiro na cabeça e ela ingerindo uma cápsula de cianureto. O suicídio deles também é de caráter egoísta, porque devido à pressão da sociedade e o medo da parte de Hitler de seu julgamento, eles decidem tirar sua vida. A última personalidade que vamos tratar é Getúlio Vargas. Depois de sofrer grande pressão da oposição e anunciar a sua renúncia, ele deixa uma carta, a sua famosa carta testamento, que seria lida nos grandes jornais da época, e anuncia o seu suicídio. Seu suicídio é de caráter altruísta, porque, como ele diz na sua carta testamento, ele se suicida por um bem maior, saindo da vida para entrar para a história. Segundo a OMS, o suicídio podem ser evitados com uma série de medidas que podem ser tomadas junto à população, subpopulação e em níveis individuais. Entre essas medidas estão identificação precoce, tratamento para pessoas com transtornos mentais, dores crônicas, estresse agudo, redução e acesso dos meios utilizados e etc. Por ser uma questão complexa, os esforços para prevenir necessitam da colaboração de múltiplos setores da sociedade, incluindo saúde, educação, agricultura, lei, justiça e mídia. Esses esforços devem ser abrangentes e integrados, pois apenas a abordagem não pode impactar um tema tão complexo quanto o suicídio. Vimos no nosso trabalho que, enquanto Durkheim escrevia suas obras em qualquer momento poderia estourar a Primeira Guerra Mundial, Freud fez o seu estudo da psicanálise durante a Primeira Guerra Mundial. Durkheim separou o suicídio em 3 tipos: egoísta, altruísta e anômico. Assim, ao analisarmos esses 3 tipos de suicídio, podemos ver a influência dos fatos sociais. Freud afirmava que o ódio contra si mesmo vinha de uma hostilidade contra o objeto de amor introjetado. Sendo assim, a forma final desse fenômeno é o suicídio. Para prevenir o suicídio, a Organização Mundial da Saúde tomou certas medidas, entre elas o tratamento das pessoas que têm transtornos mentais. Conclui-se assim que, a partir dos estudos de Durkheim e Freud, percebemos que o suicídio não é só uma doença mental, mas sim um conjunto de fatos que juntos fazem as pessoas cometerem o suicídio.